Queridos e queridas, belezinha? Vamos começar aqui a falar sobre modelos matemáticos, né? Uma breve explicação sobre o assunto. Não se esqueçam que este daqui, capítulo 1, ele é um capítulo de resumo. Caso vocês queiram realmente entender mais a parte algébrica, dos cálculos, mesmo da parte de pré-cálculo, tá? Então eu tenho aqui, o capítulo 1, como eu já disse, a parte de funções, aí você tem funções quadráticas, polinômios e assim por diante, tá? Eu explico tudo aqui nos vídeos de pré-cálculo. Eu tenho 258 vídeos falando sobre isso, tá bom? Então é vídeo pra caramba. Mas vamos lá. Agora, quando nós estamos tratando sobre modelos matemáticos, é um pouco diferente de quando nós estamos tratando simplesmente de uma determinada fórmula. Porque quando nós temos uma fórmula, quando nós temos algo bem mais concreto, nós usamos uma fórmula, como por exemplo o preço do pão, assim como eu já havia dito no vídeo anterior. Agora, quando nós estamos tratando sobre modelos, nós estamos começando a entrar na parte de generalização da informação ao qual nós vamos ter. Então, por exemplo, uma previsão, você utiliza um modelo, você quer fazer uma regressão, por exemplo, você utiliza um determinado modelo, você quer fazer uma simulação, uma simulação gráfica, uma simulação de gravidade, né? Um jogo de simulação, por exemplo, bem ou mal para aquilo que está acontecendo, você tem que ter um determinado modelo. Então você vai ter o modelo da gravidade, você vai ter um modelo de fluido, de como que um fluido funciona, né? Como que ele se comporta em determinado meio e assim sucessivamente. Tá bom? E aí que você utiliza modelos. Então, quando você está tratando simplesmente de uma fórmula comum, você já tem algo concreto, tá? Quando você está tratando de um modelo, você está tentando generalizar determinado comportamento. Quando você está criando um modelo, são praticamente 4 partes. Então, primeiro a gente analisa o quê? A gente analisa o problema do mundo real. O problema. A gente verifica qual que é o problema do mundo real. Eu quero, por exemplo, prever como que vai estar o dólar daqui a determinado tempo. Né? Então, eu tenho esse problema, eu não sei qual que é a provisão do dólar. Eu quero fazer, por exemplo, um modelo de classificação para saber se as imagens ao qual eu estou verificando é de um cachorro ou se é de um gato ou de algum outro animal, por exemplo. É lógico que aqui eu já estou tratando de problemas computacionais, não só de modelos de fórmulas matemáticas, mas ainda assim você utiliza disso no fim das contas, tá bom? Então você tem isso. Logo depois disso, você vai fazer o quê? Você vai formular. Você vai formular, você vai pegar aquele problema, você vai tratar das 4 partes que eu falei no vídeo anterior, tá? E você vai realmente formular, você vai verificar quais são as regras que aquilo ali tem que obedecer, né? Então você vai ter que saber qual que é a determinada faixa de erro que aquilo ali vai ter, pois afinal de contas o modelo nem sempre representa a realidade de uma forma 100% concreta, né? Muitas vezes ela é uma representação simplificada de algo no mundo real, que é o que é no fim das contas, tá bom? Aí depois que você formula, você vai ter o quê? Você vai ter um modelo matemático. Você vai ter um modelo matemático. Aí realmente você vai ter uma fórmula ao qual você vai ajustar os seus parâmetros, né, ajustar o conteúdo de dentro da sua fórmula para que ela retorne ou represente o mais real possível a verdadeira situação. Então você quer fazer uma previsão, você quer fazer uma análise, né, em cima de determinados modelos matemáticos que você vai ter. Lógico que vai ter uma faixa de erro, nem sempre você vai conseguir fazer uma regressão linear, uma regressão polinomial. Isso eu vou explicar quando eu estiver falando sobre os modelos mesmo, tá bom? Aí, logo depois disso, você vai fazer o quê? Você vai entrar na parte de resolver. Que é aí quando você vai colocar esse seu modelo matemático à prova. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar as conclusões matemáticas. Conclusões matemáticas. Desculpa por alternar entre letra bastão e letra de mão, tá? E aí, a partir do momento que você chega nas conclusões matemáticas, então você vai ver se aquele modelo realmente, se você chega numa fórmula boa para aquilo, você vai ter o quê? Você vai ter que interpretar aquilo. Então entra na parte de interpretação.
E o que entra na parte de interpretação? Para saber se aquele seu modelo, o modelo qual você construiu, ele representa o máximo possível. Ele generaliza, para ser mais exato. Eu acho que a palavra representar entra numa coisa mais concreta, mais certeira, né? Mas quando a gente está tratando de uma interpretação, você vai tratar de uma generalização daquilo, daquela determinada situação, né? Não quer dizer que você pode criar modelos que eles se aproximam muito da realidade, né? Mas não quer dizer que você vai chegar na realidade 100%, tá? Sempre tem uma margem de erro em cima disso. Pode ser bem pequenininha, pode ser uma margem de erro grande, tá? Mas sempre vai ter. E aí logo depois disso você vai ter as previsões sobre o mundo real, né? Você vai voltar para o mundo real. E logo depois disso que você verificar no mundo real, você testa. Aí você vai testar. Então você vai voltar para cá. Então se o seu modelo tiver bom, ok. Se ele já é bom o suficiente, que essa é a palavra que eu gostaria de falar, bom o suficiente, beleza, morreu ali, você vai utilizar esse modelo para você poder fazer as suas generalizações. Caso não, você vai ter que voltar para a parte primária, que é você realmente reanalisar o problema e ver aonde é que você errou. Em algum desses passos pode ser que você tenha errado, né? Às vezes você não formulou muito bem o modelo, às vezes você não compreendeu o modelo ao qual você está querendo, a situação ao qual você está querendo generalizar, tá? Você errou no modelo matemático, você errou nas suas conclusões matemáticas, ou realmente aquilo ali você parece que interpretou certo, mas ele não representa ou chega ao mais próximo possível da representação do mundo real. Tá bom? Então, simulações de computador, por exemplo, modelos matemáticos, como por exemplo, se você entrar no Facebook você vai ter um reconhecimento facial. Aquilo é em cima de modelos matemáticos. Tá? É lógico que esses modelos eles já estão todos encapsulados em determinadas fórmulas, mas no fim das contas o computador ele acaba computando zeros e uns e somas e subtrações e assim por diante. Tá? No fim das contas acaba sendo isso. Beleza? Então, quando nós estamos tratando sobre modelos, quando você representa, você está pegando alguma coisa do mundo real e você está querendo representar algum modelo computacional. Quando eu digo computacional, não só de computador, mas de você computar, por exemplo, na mão, você passa por esses passos. É lógico que, dependendo do que você está trabalhando, vai ser mais criterioso, menos criterioso, pode ser alguma coisa mais genérica, menos genérica, mais específica. Tem que ser um modelo com uma determinada faixa de erro muito menor do que outros, ok? Então vai depender muito de situação para situação, mas em questão geral é isso, tá? E agora mais para frente eu vou começar a falar sobre tipos de modelos matemáticos que nós temos, que no fim das contas acaba representando isso, beleza? Beijos na bunda, não se esqueçam que nós temos aqui os vídeos de pré-cálculo, tá? Caso vocês queiram entender muito melhor sobre o assunto, a parte matemática da coisa mesmo, tá? Aqui não se esqueçam, capítulo 1 é só um capítulo de resumo. Beijo na bunda, até mais.